Pessoal, bem-vindo à nossa aula de exercícios sobre gráficos trigonométricos. Vamos relembrar, inicialmente, o que vem a ser uma função trigonométrica completa. A gente tem aqui, função trigonométrica completa. Vamos só dar uma lembrada que eu vou usar o seno como exemplo, mas eu poderia usar qualquer uma das funções trigonométricas. Então a gente tem aqui, a função completa vai ser f de x igual a mais b seno de cx mais d, onde a gente vai ter aqui a, b, c e d como parâmetros. Só tem que lembrar que o a dá a translação vertical, o b dá a amplitude e a reflexão em relação ao eixo x. Isso ocorre quando o b é negativo. O c vai ser um parâmetro que vai alterar o período da função e vai dizer também como é que vai ocorrer a translação horizontal, que vai ser, na verdade, comandada pelo parâmetro d. Então, tudo isso aqui para a gente é importante. Você tem que saber como é que cada um desses parâmetros vão alterar a função. O que é mais importante aqui é você lembrar que nas funções trigonométricas completas, para você formar o gráfico a partir da equação, você tem um problema. Você tem que trabalhar da mesma forma que você trabalhava quando estava lá no primário, longe a beça, as expressões. Você tem que fazer sempre primeiro as multiplicações e divisões. Depois você faz as somas e subtrações. Então, onde é que você tem aqui multiplicação? Você tem aqui no B e você tem aqui no C. Esses dois parâmetros na função trigonométrica completa têm sempre que ser estudados antes dos outros. Procure os efeitos deles, depois você aplica os efeitos dos outros. Tá? Isso vale para todas as funções trigonométricas. Só lembrando, na função trigonométrica usual, a função simples, quando você tem, por exemplo, g de x é igual a seno de x, nesse aqui, você tem os parâmetros a e d igual a 0 e b e c igual a 1. Na função seno, você tem o período dela igual a 2π. Na função cosseno vai ser a mesma coisa, tá? Porque eles também têm período 2π. Mas se eu colocar aqui a função tangente de x, o período dela é π. Então, em todos os casos aqui, a gente vai ter o c comandando o período. E de que forma? Para as funções que têm período 2π, ou seja, todas, menos a tangente e a cotangente, nós vamos ter aqui que o período dessas funções vai ficar igual a 2π sobre o módulo de c. Para funções cuja forma básica tem período 2π. Ou seja, a gente tem para essas seno, cosseno, secante, cossecante. Para essas funções, você vai ter que sempre lembrar que o período vai ser 2π sobre c. Agora, sobre o módulo de c. Para funções tangente e cotangente, o que nós vamos ter para essas funções tangente e cotangente? O período será igual a π sobre módulo de c. Tá? Então, vou dar dois exemplos aqui. Se você tem aqui a função f de x igual a seno de 2x, qual é o período? Vai ficar 2π sobre 2, que é π. Para a função g de x igual a cosseno de x sobre 2. Qual é o período? Tem que tomar cuidado que o c aqui é 1 sobre 2. Vai ficar 2π sobre 1 sobre 2, que dá 4π. Ou seja, você tem um efeito sanfona na função. Você joga ela... você faz assim com ela. Isso aqui é só para a gente dar uma lembrada.
A gente tem aqui, por exemplo, posso botar ela com G2 de x, posso botar ela com C negativo. Vai ficar cosseno de menos 3x. O período vai ficar igual a 2π sobre módulo de menos 3, que dá 2π sobre 3. Conforme você aumenta o parâmetro C, na verdade, você reduz o período. Só lembra disso. Eu quero também um tangente. H de x vai ficar igual a tangente de 2x. Qual é o período? O período vai ficar igual a π sobre 2, porque o C é 2. Então, com isso aqui, a gente consegue já ter uma noção muito boa do gráfico só analisando o período dele, só avaliando o parâmetro C. Tem que lembrar que o parâmetro A dá translação vertical, ou seja, joga para cima ou para baixo a função. O B vai fazer a amplitude da função e a reflexão em relação ao eixo x. Na verdade, em relação ao eixo de equilíbrio horizontal. O C vai dar o período da função e também vai atuar na translação horizontal, mas quem comanda isso de verdade é o parâmetro D. O parâmetro C, a gente vai ter que, para utilizar o parâmetro C, a gente vai ter que isolar o x primeiro, ou seja, vai ter que botar o C em evidência, fazendo uma jogadinha de álgebra, para que a gente consiga saber o quanto a função está se deslocando. Mas aqui, valeu a pena a gente ter trabalhado inicialmente com a noção aqui de período da função. Já que a gente já fez essa recordação, então já está na hora agora da gente meter a mão na massa e ir para os gráficos de verdade. Então aqui, vamos no enunciado. Em todos os gráficos abaixo, a função base está pontilhada e a curva contínua representa a função trigonométrica completa do seno que sofreu variação em um dos seus parâmetros. Marque em cada gráfico abaixo qual função que representa. Bom, vamos inicialmente aqui procurar cada gráfico para montar quem é o equivalente dele. Então a gente vai ter aqui o A. No A, nós vamos ter que é o f de x igual a 3 seno x. Então nós temos f de x igual a 3 vezes seno de x. O que você tem que lembrar aqui? É que o 3 vai alterar a amplitude da função. E ele não inverte a função. Ou seja, não pega a função e faz isso não. Vou desenhar aqui desse lado para a gente ter uma dimensão melhor do gráfico. Então aqui, o que eu fiz aqui para vocês? Eu coloquei um gráfico onde eu vou desenhar a base dele, que vai ter amplitude 1, que vai ser a função base, e nós vamos elevar depois a amplitude para 3. Vamos ver isso aqui como é que fica. Então, a função base, ela vai ficar aqui. E eu vou desenhar para vocês agora a função que vai ter a amplitude majorada. Esse ponto aqui, π sub 2, vai passar lá no 3. O 3π sub 2 vai passar lá embaixo. Então nós vamos ter um gráfico assim. Tá? Vamos lá no GeoGebra para a gente confirmar esse resultado. Então aqui no GeoGebra, o que nós vamos encontrar? Eu vou desenhar primeiro a função base para vocês perceberem. Aqui está a função base. Agora, eu vou pegar essa função e majorar ela. Majorar a amplitude dela. Então, eu vou botar aqui f2 de x igual a 3 seno x. Olha o que vai acontecer com ela. Ela vai pegar a amplitude e aumentar. Eu podia fazer outras coisas aqui. Se eu quisesse ela refletida em relação ao eixo x, era só colocar aqui um menos na frente. Aí você troca ela de posição, tá? Em relação ao eixo x. Poderia até fazer mais ainda.
Vou colocar aqui agora f3 de x igual a A vezes seno de x. Aí você começa a perceber o que acontece quando eu vario o A. Deixa eu apagar essa e colocar ela variando. Quando eu aumento o A, ela vai para cima. Quando o A está entre 0 e 1, ela vai diminuindo a amplitude dela, vai ficando mais suave. Até que eu inverto ela quando o A está negativo. E aí, conforme o A fica em módulo maior, essa função vai ficando com amplitude maior também. Tá? Então, isso aqui permitiu então que nós relembrássemos como é que era a função quando você varia o parâmetro B. Vamos para outros parâmetros agora. O segundo parâmetro que a gente tem vai ser alterar o parâmetro C. A questão B, a gente vai ter f de x igual a seno de 3x. Quando você varia o C, você tem que lembrar que o período dela está variando. Então, o período da função vai ficar igual a 2π sobre C, que é 2π sobre 3. Você vai ter que adaptar, então, o teu gráfico a esse novo período. Tá? Tem que lembrar aqui que a amplitude é 1. A amplitude não se altera. A amplitude alteraria aqui no parâmetro B, mas o parâmetro B é 1. Então, a amplitude também é 1. Ou seja, o que eu vou fazer, na verdade, é comprimir o gráfico assim. Vou mostrar para vocês como é que eu gosto de fazer, tá? Para entender isso bem. E eu vou mostrar no GeoGebra como é que você faz realmente o efeito sanfona nele. Então, eu gosto de fazer assim, eu parto da função base. Isso é a mania minha, tá? Você não precisa fazer igual ao que eu faço. Aí, o que você tem que fazer? Você geralmente colocava aqui, 0. Aí aqui, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Só que agora, em vez de 2π, aqui vai ficar 2π sobre 3. Então, no meio aqui, vai ficar π sobre 3. Aqui vai pegar a metade dele, π sobre 6. E aqui você vai ter π sobre 3 mais π sobre 6. Eu não sou bom de conta, eu vou fazer π sobre 3 mais π sobre 6. Quanto é que dá isso? MMC é 6. Sobe aqui o 2. Vai ficar 2π mais π sobre 6. Quanto é que dá isso? 3π sobre 6, π sobre 2. Vou tirar isso aqui que é vergonhoso, né? A gente tem que saber fazer isso de cabeça. Então aqui, ó, π sobre 2. E você vai fazer exatamente igual a limitação em 1 e menos 1, porque o parâmetro dela é 1. Então, com isso aqui você não precisa se preocupar muito. Deixa eu botar aqui só uma linha para a gente delimitar onde vai estar mais 1 e menos 1. E aqui você vai traçar normalmente o teu gráfico. Aqui vai ficar o gráfico de seno de 3x. Então, vou fazer aqui, vou para cima, só um seno normal. Aí vou para lá. Ah, mas professor, você na verdade aqui está alterando a escala do gráfico. Sim, estou alterando a escala do gráfico. Você pode fazer isso. Só que eu gostaria também, professor, de ter uma ideia de como é que isso ocorre considerando o período original, 2π. Sim, vamos para o GeoGebra. Isso vai ser mais fácil no GeoGebra. E no GeoGebra, inclusive, a gente pode botar ele para ficar se mexendo ali. Então vamos lá. Vindo aqui para o GeoGebra, eu vou definir aqui uma outra função que vai ter esse parâmetro alterado. Eu vou colocar f de x, no caso f4 de x, igual a seno de ax, porque o meu a está ali em cima. Seno de ax. Observa ali, ó, que meu a agora é menos 4,3. Eu não quero isso. A gente está querendo a igual a 3. Então aqui, ó. Aí agora você consegue perceber melhor. Deixa eu chegar ele um pouquinho para baixo. Ó, eu deixei ele aqui com o parâmetro 2π. Se eu deixar o seno de x sozinho, olha o que acontece. Você tem aqui uma visão
bem clara do gráfico, um período de 2π. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse período virar 2π sobre 3. Então eu vou pegar, tirar uma ou outra aqui para você ver. Ó, como é que eu conto o período dela? Eu vou contar o período nesse ponto aqui, ó, esse ponto aqui que está a mãozinha, um pouquinho acima de π sobre 2, que vai ser o 2π sobre 3. Tá? Aí você vê que rola um efeito sanfona. Deixa eu botar aqui mudando aqui o parâmetro, você enxerga. Conforme eu vou aumentando o A, ele vai diminuindo o período. Conforme eu vou diminuindo o A, ele vai aumentando o período. Ó, até você não enxergar mais lá. Aí você fica com ele se mexendo aqui. E eu posso botar para ter uma ideia ali de como é que é o período 2π, uma função. Ó, vou aumentando ela. Quando o A for igual a 1, vai bater as duas juntas. Agora ela começa a aumentar. Então aqui você percebe como é que o parâmetro C faz a função variável. Né? Acho que ficou bem claro isso aqui com o GeoGebra junto. Na questão C, o que a gente tem? f de x é igual a 2 mais seno de x. Qual é o parâmetro que a gente está variando? É o parâmetro A. O parâmetro que faz a translação vertical do gráfico da gente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar o gráfico da f de x igual a seno x e vou simplesmente jogar 2 para cima. Simples assim. Não tem nenhuma dificuldade nesse exercício aqui de fazer o gráfico dele. Vamos lá. Vamos analisar então como é que fica aqui o nosso primeiro gráfico. O seno x, né, que vai ser a nossa função base, vai ficar mais ou menos assim como a gente já estudou várias vezes. Agora eu vou pegar todos esses pontos aqui da função e vou subir 2 unidades. Então como é que vai ficar? Eu vou ter aqui um centro, um eixo de equilíbrio aqui assim, e eu vou pegar o gráfico e jogar para cima. Deixa eu botar só de outra cor aqui. Então aqui, ó, esse ponto aqui, o π sobre 2, vai estar agora, em vez de ser o π sobre 2 zero, vai ser o π sobre 2 aqui em cima do eixo de equilíbrio, mas a função vai passar aqui assim, depois vai passar aqui assim no π, no 3π sobre 2 vai passar aqui embaixo, e no 2π volta aqui assim. Então o nosso gráfico vai ficar esse. Acho que o parâmetro mais fácil de você avaliar no que acontece com a função é o próprio parâmetro A. Deixa eu botar o nome aqui nas funções para ficar bem identificado. Vale salientar que aqui é o 2, né? O 2, então, passa a ser o eixo de equilíbrio. Antes o eixo de equilíbrio era o y igual a 0, que é esse cara aqui. Agora virou o eixo de equilíbrio y igual a 2, que é esse cara aqui. O que é o eixo de equilíbrio? A função fica meio metade dela para cima, metade para baixo, é como se ela ficasse equilibrada em cima dessa reta aqui. Então agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as funções aqui no GeoGebra para a gente verificar esse gráfico, tanto do f de x igual a seno de x, quanto do 2 mais seno de x. Vamos lá, vou colocar um por um aqui. Então temos o gráfico aqui, f de x igual a seno de x, agora vamos colocar o f de x igual a 2 mais seno de x. Nós vamos aqui encontrar o gráfico f de x igual a 2 mais seno de x, e você vê que a função, na verdade, subiu 2 unidades, que confirma o que a gente tinha feito antes no papel, né? sem usar o GeoGebra. Então, a gente consegue assim verificar como é que faz a translação vertical do gráfico. Vamos aqui agora para o próximo exercício. Ok, nós estamos então na questão D, que vai ficar f de x igual a menos 2 seno x. Nós temos aqui a variação do parâmetro b da função. Nós tínhamos estudado na questão A a variação do parâmetro b, mas com um parâmetro positivo. Agora a gente vai colocar um parâmetro negativo. Vamos ver o que ocorre. O que o parâmetro negativo faz?
ele reflete a função utilizando como espelho o eixo x. Basicamente é isso. O que nós vamos fazer? Vamos desenhar a função aqui, f de x, igual a seno de x, e vamos inverter ela, aumentando a amplitude de 1 para 2. Essas duas coisas são feitas ao mesmo tempo. Então, ó, vamos colocar aqui a função para a gente ver ela sendo refletida e, ao mesmo tempo, tendo a sua amplitude ampliada. Vamos lá para colocar aqui, fazer de maneira análoga ao que a gente tinha feito antes. Vamos colocar aqui 1, aqui 2, menos 1, menos 2. Então aqui, a nossa função, vamos colocar a função base na cor preta, que vai ficar f de x igual a seno de x. Aqui ela vai ficar assim, a gente já está craque em montar o gráfico do seno x, né? Só fiz aqui um pouquinho errado, deixa eu fazer de novo. Agora está melhor. Aí o que a gente vai fazer? Se eu quisesse só aumentar a amplitude da minha função, ela ficaria assim. Seria vir aqui, né? Exatamente como foi a questão A. Aí aqui, tá. Melhorar isso aqui. Passa aqui embaixo, passa no menos 3π sobre 2, eu estou todo torto aqui. Vamos lá de novo. 3π sobre 2, e agora sobe. Só que eu não quero isso. Eu tenho aqui um sinal de menos, então eu vou ter que inverter meu gráfico. Então vamos voltar. Vai ter que ser assim, ó. No π sobre 2 vai passar aqui assim, nesse. No 3π sobre 2 vai passar lá em cima e vai finalizar no 2π. Então vai ficar algo assim. Né? Observa que o período também é 2π. Eu não tive nada aqui que alterasse o período. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra. O que a gente tem para trabalhar com isso. Então, aqui no GeoGebra eu vou botar as duas funções. Nós temos agora f de x igual a seno x. Vou colocar a segunda. Agora você consegue ver a alteração aqui utilizando o GeoGebra. Né? A gente vai fazer o quê? Reflete a função, porque o b é negativo, e ao mesmo tempo aumenta a amplitude dela. Ou seja, o GeoGebra ele traz para a gente um gráfico perfeito. O gráfico que eu tinha feito foi na mão, né? Claro, ficou tudo torto aqui. Mas a gente tem o recurso de utilizar o software que vai trazer o gráfico com muito mais precisão. Então, utilizem esse recurso aí, se vocês tiverem disponibilidade. Além disso, o que foi pedido aqui no exercício? O que foi pedido foi o seguinte: eu quero relacionar cada um das minhas funções com o gráfico correspondente. Aqui ó, você está vendo muito claramente que aqui eu tenho a função base seno x e que ela aumentou 2. Então aqui ó, só pode ser a letra C, né? Que eu tenho fx igual a seno x e elevo 2. Agora observa o seguinte, nesse outro gráfico aqui, ó, eu tenho a função base seno, eu cheguei em amplitude 3, ou seja, aumentei e não refleti ela. Então só pode ser a letra A. Vamos dar uma olhadinha nos outros gráficos que estão aqui embaixo. Agora, observa aqui esse gráfico, aqui onde eu estou com o mouse, ele faz exatamente uma reflexão e tem amplitude 2. Então só pode ser a letra D, né, que a gente trabalhou. E esse último aqui, você tem que observar que o tracejado tem que lembrar que f de x igual a seno x. Ele tem período 2π. Agora, se você olhar bem, a função aqui que está com a linha sólida, ela vai ter um período bem menor que 2π, né? É aquela que tem período 2π sobre 3. Então essa aqui é a função B. Então, no que consiste a lista? É você conseguir identificar os gráficos com as funções equivalentes a ele. Essa aqui é a nossa primeira folha de exercício. Vamos às outras duas folhas agora, trabalhar os outros exercícios, e eu vou
de maneira mais rápida daqui para frente, tá? Porque você já tem um background aqui para conseguir identificar os gráficos relacionando com cada uma das leis de formação dele. Vamos lá. Então, pessoal, nós vamos agora passar para questões que são um pouquinho mais elaboradas, um pouquinho mais complexas, e que a gente vai ter que utilizar primeiro as operações de multiplicação para depois as multiplicações de adição. Então vamos lá. As funções trigonométricas abaixo possuem mais de um parâmetro variável. Identifique as leis de definição das funções com seus respectivos gráficos. Lembre-se de que é necessário fazer primeiro as operações de multiplicação sobre os gráficos e depois as de adição. Bom, o que a gente precisa aqui ter em mente? Vou pegar aqui a primeira, aqui na questão A. Que nós temos aqui f de x é igual a 2 mais 3x. 3, desculpa, sendo x. O que você precisa aqui saber? É que a primeira operação que tem de multiplicação é esse aqui. Aí depois você vai fazer essa operação de soma. Em outras palavras, o que você tem que tomar cuidado? Que primeiro você vai ter que alterar a amplitude da função para poder depois deslocar ela verticalmente. É isso que você tem que pensar. Então, quais são as etapas aqui de construção do teu gráfico? Eu vou colocar o gráfico aqui, a gente tem período igual a 2π, né? Então aqui o que nós podemos fazer? Eu vou colocar aqui de primeira π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. E a gente começa primeiro fazendo a alteração na amplitude da função. Então, se eu colocasse 1 e menos 1, a função base, estaria mais ou menos aqui, né? Deixa eu mudar a cor dela. Tá a cor bem clarinha. Nós teríamos então algo assim, ó. Mais ou menos passando aqui, mais ou menos passando aqui, assim, voltando aqui. Nós teríamos um gráfico mais ou menos assim, tá? Para aqui a função f de x igual a seno de x. Então, inicialmente nós teríamos isso. Aí nós vamos ter agora que passar a amplitude dela para a amplitude 3. Então, em vez de 1 aqui, a gente vai chegar no 3 e vai estar no menos 3 lá embaixo. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui do eixo. Para fazer de conta que é menos 3, tá? E aqui vai ficar 3. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter que pegar esses valores aqui e jogar um pouquinho mais para cima. Vou botar em vermelho. Então o primeiro valor aparece aqui, o segundo aqui, mais ou menos o terceiro aqui embaixo e volta para cá. Então você vai ter alguma coisa assim. Tá? Esse aqui vai ser f de x igual a 3 seno x. Então, a primeira operação que eu fiz foi a de multiplicação. Agora eu vou fazer a de soma. Eu vou pegar essa função aqui, f de x igual a 3 seno x, e levantar 2 unidades. Então, aqui ela vai até 5. Né? Ela vai ter o ponto mais alto dela em 5 e o ponto mais baixo dela em 2 aqui, mais ou menos. Né? E a gente vai ter aqui o eixo aqui de equilíbrio dela vai estar no 2. Então no 2 eu subo 3, vai até 5, abaixo 3 e vou até menos 1. Então, vou tentar desenhar ela aqui para vocês, vou botar uma cor aqui roxo. Né? Aqui vai estar o centro de equilíbrio dela, o eixo de equilíbrio. Né? Vou subir 3 unidades, então vou bater aqui em cima e vou baixar 3 unidades. Aqui no π vai estar passando aqui. Mais ou menos vai estar passando aqui embaixo e vai voltar para cá. Então a minha função fica assim. Ó. Então vamos aqui vou colocar agora a função do GeoGebra para a gente enxergar como é que esse gráfico é na realidade. Então vou colocar aqui f de x igual a 2 mais 3 vezes seno. Então aqui ó, a gente tem, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho do gráfico, para vocês poderem ver melhor.
Aqui, ó, baixar um pouquinho. Se eu chegar ele para baixo, talvez eu consiga aumentar um pouquinho aqui para conseguir mostrar que ele passa no 5 em cima. Ó. Então, passa no 5, vai até o menos 1 embaixo. Vou diminuir aqui o tamanho dele, que a gente já viu isso. Né? Se eu quiser colocar aqui o processo todo de construção, eu vou colocar aqui F1, a função base está aqui. A gente teve que passar depois para 3 seno x. Tá? Então o que eu faço ali? Deixa eu apagar outro. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho primeiro a seno de x, aí aumenta a amplitude para 3, e depois que eu fiz a operação de multiplicação, e depois eu somo 2 unidades, levando esse gráfico para cima. Então, na verdade, deixa eu apagar os outros aqui, que você começa a enxergar melhor. O que eu fiz aqui? Eu tirei o eixo de equilíbrio aqui do eixo x e botei ali na reta y igual a 2. Aí você consegue perceber ali que esse aqui é o novo eixo de equilíbrio da função. No caso, a função 2 mais 3 seno de x. Bom, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos passar para os outros agora. No nosso segundo exemplo, nós vamos ter aqui o b, que vai ser dado por f de x é igual a menos 1. Aí aqui mais 2 vezes seno de x sobre 2. Primeira coisa, qual é a amplitude? A gente tem aqui 2. Qual é o período? É 2π dividido pelo módulo de c, que é 1 sobre 2. Então o período vai ficar 4π. Tem que tomar cuidado, então, para fazer esse gráfico, utilizando um período mais largo, né, do que a gente está acostumado. Depois disso, são as duas multiplicações que estão sendo feitas. Primeiro da amplitude, segundo do período. Depois disso, o que a gente faz? A gente joga o gráfico uma unidade para baixo. Vou fazer isso aqui com vocês na mão, para vocês perceberem. Então aqui, ó, eu vou primeiro desenhar aqui o gráfico com amplitude 2. Aqui, então, ele vai variar inicialmente de menos 2 a 2. E tem que tomar cuidado que, como o período é 4π, então aqui embaixo vai ser π, 2π, 3π, 4π. E aí, a gente vai poder desenhar o gráfico somente 2 seno de x sobre 2. Tá? Vou colocar aqui umas linhas para a gente se orientar bem. Então aqui como é que vai ficar o gráfico agora? 2 seno de x sobre 2. O que eu fiz aqui? As duas multiplicações simultaneamente. Você pode fazer isso, tá? Não tem problema. Então nós vamos ter aqui, ó, esse ponto, o ponto aqui embaixo e esse último ponto aqui para ligar. Vamos fazer isso. Vamos botar aqui em azul. Tá? Ficou meio torto aqui o meu seno, mas no GeoGebra a gente corrige isso. Então deixa eu colocar aqui que essa é a função f de x igual a 2, olha a amplitude, seno de x sobre 2, olha o período. Tá? Aí o que a gente precisa? Eu preciso pegar essa função e alterar o eixo de equilíbrio dela para de y igual a 0, que é o próprio aqui, eixo x, tá? E preciso colocar esse eixo de equilíbrio agora, no caso em x igual a menos 1, porque eu tenho um menos 1 aqui, que vai fazer com que o gráfico vá uma unidade para baixo. Então aqui eu vou ter o menos 1 e agora eu vou puxar o centro de equilíbrio dele para baixo. Então, meu novo eixo de equilíbrio vai ser essa reta aqui. Em outras palavras, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar todos os pontos que estão na função f de x igual a 2 seno de x sobre 2 e jogar um valor para baixo. Então, começa aqui. Tá? Quando eu estiver no π, eu vou diminuir um valor, vai ter mais ou menos aqui. Esse cara vai ser o 1. Tá? Aí o que a gente faz? Quando eu estiver aqui no 2π, eu vou ter que estar mais ou menos nessa altura aqui. Então eu vou ter que descer aqui. Na verdade, em vez de passar no menos 2, vai passar aqui no menos 3. Então aqui a gente vai ter esse ponto. E depois vai voltar para o ponto aqui no
eixo de equilíbrio vai estar mais ou menos aqui assim. E a gente vai ter esta curva. Ó, vai passar aqui assim, o 2π, mais ou menos, vai descer, vai vir para cá. Obviamente o meu gráfico aqui não está com a melhor precisão possível. Para isso a gente tem o GeoGebra. Vamos então acionar o GeoGebra para a gente ter isso aqui. Deixa eu tirar essa função e essa aqui. Na verdade me interessa manter a função seno x aqui só para a gente saber como é que ela é. A outra função, vou botar aqui g de x igual a menos 1 mais 2 vezes seno de x sobre 2. Vamos dar uma olhada. Vou pegar aqui, pedir para ela aparecer. Aí está ela. A pessoa mais... Cadê o período dela? Deixa eu colocar aqui também o y igual a menos 1 para você ver bem o eixo de equilíbrio da função. Deixa eu tirar o seno x para você enxergar melhor. Aí aqui, ó, quando eu diminuo um pouquinho o zoom dela, você consegue aqui verificar bem o período dela igual a 4π. Que é, observa que ela está passando em 4π, dá para aumentar um pouquinho mais. Aí você tem ali, ó, um período inteiro da função. Então ela está um pouquinho abaixo ali do eixo x, como a gente fez, o eixo de equilíbrio é menos 1. E a gente vai ter um período ali de 4π. Tá? Vamos para a próxima. Vamos agora começar então a questão C. O que nós temos aqui na questão C? f de x igual a 1 menos 2 vezes seno de 3x. O que modifica aqui? Bom, primeiro, como eu estou somando 1, ao contrário do item B, que eu diminuí a 1, o meu gráfico vai para cima. Nós vamos ter também uma amplitude igual a 2. Tem que lembrar que eu tenho que começar com as multiplicações que estão dentro da função. Então aqui, eu analiso a amplitude é igual a 2. Eu tenho uma, como o sinal é negativo, eu tenho uma reflexão no eixo x. E aqui a gente tem o período de 2π sobre 3, né? Porque o c é igual a 3, então vai ficar 2π sobre 3. E aqui a gente vai ter o quê? Eu tenho uma translação vertical para cima de uma unidade. Então a translação Bom, vamos planejar então como é que a gente vai fazer esse gráfico. Né? A gente tem que lembrar que o período agora vai ser 2π sobre 3 e a gente vai precisar inicialmente construir o gráfico, refletir ele e depois subir uma unidade. A gente vai estar com algo aqui mais ou menos assim, né? Como o meu período é 2π sobre 3, na verdade vai estar todo mundo dividido por 3, né? Então aqui, onde era π, vai ficar π sobre 3. Onde era π sobre 2, vai virar π sobre 6. Todo mundo dividido por 3 aí. E aqui a gente tinha 3π sobre 2, vou dividir por 3, vai dar π sobre 2. Inicialmente aqui então, estaria trabalhando de menos 2 até 2. Né? Tem que lembrar então, aqui para fazer o gráfico, que eu vou ter que fazer uma reflexão em relação a isso x. A função seno, como é que estaria aqui? Estaria uma coisa assim, né? Ó, mais ou menos assim, né? Para lá. Só que eu tenho um sinal de menos. Então a gente sabe que isso vai fazer uma reflexão em relação ao eixo x. Então, em vez de subir, meu primeiro ponto vai descer. Esse aqui está no zero, não vai alterar. O outro ponto passa mais ou menos aqui e volta para cá. Então a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Opa, ficou meio feio. Vou de novo. Que função é essa? F de x igual a menos 2 seno de 3x. Tá, mas eu não quero isso, eu ainda quero que suba 1. Então, eu vou marcar aqui. Deixa eu botar de outra cor. Vou marcar aqui de azul. Primeiro, eu vou subir o meu eixo de equilíbrio. Aqui vai passando 3.
né? Em vez de estar no menos 2, vai passar no menos 1 aqui. E eu vou pegar todos esses pontos e subir uma unidade. Então eu vou partir daqui, vou passar aqui, vou nesse ponto, mais um pouquinho em cima nesse. E no fim, eu vou parar aqui assim. Em outras palavras, eu vou ter algo desse tipo aqui. Ó. Mais ou menos assim, né? Indo para cá. Então esse aqui vai ser o f de x igual a 1 menos 2 seno de 3x. Obviamente, meu gráfico não é a mesma coisa do mundo, vou ter que ir para o GeoGebra para ter um gráfico certinho. Não vou precisar dessa função nem dessa, vamos botar um outro nome para ela. Eu já usei g, f e vou botar h de x. Só para a gente confirmar o que está acontecendo. Então a gente vai ter 1 menos 2 vezes seno de 3x. Vamos ver se bate com o que eu estou pretendendo. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó, eu posso dar uma alteradinha aqui, que é muito bom, na escala do gráfico, né? Posso botar para cima também. Vai ser bom que eu consigo aqui fazer com que apareça onde está iniciando o gráfico. Ele está em 1, está indo para baixo. Por quê? Porque o sinal que está ligado ao parâmetro B é sinal de menos. E você vai tendo a flutuação aqui da função sempre entre os pontos menos 1 e 3, porque ela tem amplitude 2 e ela subiu uma unidade. Posso mostrar aqui o eixo de equilíbrio da função, que é em y igual a 1, para você ver bem a parte de cima e a parte de baixo ali da função. Tá? Ou seja, vocês estão percebendo, não é difícil fazer a construção de gráficos. Tá? É fácil. Só que você tem que saber tudo ali que ocorre. Né? Como é que você sanfona o gráfico, fazer esse movimento, como é que se faz esse movimento, como é que inverte. Isso tudo aqui você tem que conhecer bem dentro da sua função. Então nós vamos ter na questão aqui D a função f de x igual a menos seno de x mais π sobre 3. Bom, o que você observa aqui nessa função? A primeira coisa é que ela é refletida em relação ao eixo x por causa desse sinal de menos aqui. Essa é a primeira coisa que você tem que observar. Né? E a segunda é que você tem aqui uma translação horizontal para a esquerda. Por que é para a esquerda? Porque eu estou somando aqui π sobre 3. Né? Vou ter que colocar aqui que é de π sobre 3. Por quê? O teu C é igual a 1. Então você não precisa colocar nada em evidência. Ela é mais fácil de ser trabalhada. Bom, como é que a gente começa? A gente começa fazendo o gráfico. Né? Esse gráfico aqui, eu não tenho translação vertical nele, então é mais fácil trabalhar. O que é importante aqui é que você vai ter que lembrar que ele vai começar, na verdade, no menos π sobre 3, ao invés de começar da forma que a gente estava trabalhando antes, normalmente no zero. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar os valores do gráfico, e a gente vai começar com a função base, para depois passar para a reflexão e depois a translação horizontal. Vamos lá. Então vamos começar com a função base, que é f de x igual a seno x. Né? Eu vou pegar um ponto. O primeiro ponto vai ser aqui, que é assim. O segundo ponto vai ser aqui. O terceiro vai ser aqui assim. O quarto aqui. Então, mais ou menos, o que você tem? Então, a gente vai ter aqui que essa aqui é f de x igual a seno x, nossa função base. O que você tem que prestar atenção agora é que ela vai ser refletida em relação ao eixo x por causa do sinal de menos. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que refletir essa função. Vou ter que fazer alguma coisa assim. Né? Quem é essa função aqui? É f de x é igual a menos seno de x. Ela está refletida.
Mas eu não quero essa função fx igual a menos seno x. Qual é a função que eu quero aqui, na verdade? É a função menos seno x mais π sobre 3. Então eu vou ter que chegar π sobre 3 para o lado. Em outras palavras, eu vou ter que pegar esse gráfico que está em verde e jogar π sobre 3 para lá. Então o π sobre 2 vai ter que andar π sobre 3 para a esquerda. O π vai ter que andar, fazer esse movimento aqui, né, para a esquerda. Todos os pontos vão fazer esse movimento para a esquerda. De maneira que no final das contas eu tenho isso aqui. Baixei aqui embaixo, né? Eu estou fazendo esse lado roxo paralelo ao verde, tá? Com a distância de 1 ali. Então aqui, ó, vai ficar vindo para cá, né? O ponto mais alto vai estar mais ou menos aqui. Então nós vamos ter aqui, ó, para fixar bem, eu vou aqui reforçar a linha da função que a gente quer, que é a função f de x igual a menos seno de x mais π sobre 3. No GeoGebra, eu posso enxergar isso com mais propriedade. Vamos lá para o GeoGebra para a gente conseguir enxergar isso aí. Aqui no GeoGebra, eu vou então traçar, eu vou inserir uma nova função aqui para a gente trabalhar, que vai ficar menos seno de x mais π sobre 3. Já está aqui no cantinho, eu deixei preparado. Tá? Aí você observa aqui, se eu botar a seno ali, você vê as duas que eu tracei aqui com vocês. Seguindo a nossa lista, nós vamos ter aqui a questão E, onde a função é dada por f de x igual a menos 2 seno de 2x menos π sobre 6. Você está naquele caso que é um pouquinho mais complicado agora. Bom, olhando para isso, você leva até um choque, né? Tipo esse aqui, ó. Vamos ver aí quais as que você conhece bem. Vamos identificar para os nossos telespectadores. Com o dedo, com o dedo, com o dedo. Isabel. Estas mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Bom, mas você não precisa ficar com o choque igual a esse. O choque aqui é menor. Vamos iniciar com os dados que são automáticos aqui da função. Primeiro, a amplitude é igual a 2 por causa desse fator aqui. Há uma reflexão com o eixo x, porque tem um sinal de menos na frente. Então, reflexão ocorre. O que a gente tem aqui também? Reflexão em um AX. Aqui. O que a gente tem também aqui de importante? Período. É igual a 2π sobre c, que é 2. Então, o meu período é π. Agora, para calcular o deslocamento, é que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? O c aqui varia. Então, para o deslocamento horizontal, a gente vai precisar de quê? Vai ter que colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar 2x menos π sobre 6. Eu vou dizer que é 2 que multiplica. Observa o seguinte, ó. Quando eu vier para cá, eu vou estar multiplicando. Ó. Quando eu vier para cá, tirando a evidência, eu vou estar multiplicando. Então, eu vou ter que passar para lá dividindo. Então, aqui vai ficar menos π sobre 12. Ou seja, o deslocamento horizontal é de π sobre 12. O deslocamento é de π sobre 12 para quê? Para a direita, né? Por quê? Porque o sinal aqui, ó, é de menos. Esse sinalzinho aqui dentro. Bom, agora a gente consegue fazer o gráfico que a gente precisa. Tá? Eu vou começar, então, com a função base. Vou alterar a amplitude dela. Não posso esquecer do período, que é π. E depois eu faço um deslocamento pequeno ali, que é de π sobre 12. Tá? Eu não vou começar agora com a função base, com período 2π, porque senão eu vou ter que sanfonar ela. Então eu vou começar aqui com a função, já com o período dela preparado, que é período π. Mas eu vou começar com a função base, aqui no caso, vou passar para f de x igual a seno de 2x. Para trabalhar com uma função já conhecida,
em que a única alteração que eu tenho é com domínio. Então, aqui eu vou traçar o gráfico, já com um tamanho razoável, que a gente vai precisar. Ou seja, aqui eu vou botar logo que é 2 para cima, que menos 2 para baixo, né? Deixa eu colocar aqui a função seno de 2x, como eu tinha falado para vocês. Então, vou botar aqui π sobre 4, π sobre 2, aqui 3π sobre 4 e π. Né? Eu vou deixar aqui já preparado, que como eu vou ter que vir π sobre 12 pela direita, π sobre 12 vai estar mais ou menos aqui, que vai ficar 1/3 dessa distância aqui até π sobre 4. Tá? Vamos traçar aqui primeiro aqui o seno de 2x. Então vou colocar aqui também a altura, a amplitude 1 para a minha seno de 2x aqui. Como é que vai ficar aqui a função f de x igual a seno de 2x? Eu vou ter que passar nesse ponto, eu vou ter que passar nesse ponto, eu vou ter que passar nesse ponto aqui, e vou ter que passar nesse ponto aqui. Então, essa aqui, que está em azul, vai ficar f de x igual a seno de 2x. Então, aqui é a nossa primeira função. Agora, vou começar a partir para as outras informações que a gente tem. Eu tenho aqui duas multiplicações agora para fazer. A primeira multiplicação, né, vai ser a do 2, que está dentro do seno, né, que altera o período, mas também altera o deslocamento, tem que lembrar disso. E tem a multiplicação do menos 2 aqui, do lado de fora, alterando a amplitude. Vamos alterar então a amplitude. Vou botar aqui em roxo. Alterar a amplitude da função para ela passar já refletida, mas com amplitude 2. Então vou marcar os pontos aqui onde eu vou fazer a função. Vai ficar um negócio mais ou menos assim, né? Tá? Então essa aqui vai ser a função, no caso f de x, desculpa, menos 2 seno de 2x. Tá? Então eu terei amplitude e refletir ela. O que está faltando para mim? Está faltando agora jogar essa função π sobre 12 para a direita. Né? Como é que ela vai ficar? Deixa eu botar aqui numa cor vermelha para ela ficar bem nítida. Ora, ela vai passar aqui assim, mais ou menos. Tem que mais ou menos mensurar aqui o quanto é que ela vai subir. Vai passar mais ou menos aqui no 1, talvez. Tá? E eu vou fazer essa função aqui em vermelha. Eu estou tentando fazer o máximo possível paralela a roxo. Tá? Porque aqui, ó, sempre deslocado um pouquinho para lá. Então aqui ela vai passar aqui assim. Esse ponto aqui vai ficar π mais π sobre 12, ou seja, 13 π sobre 12. Então esse aqui vai ser o nosso gráfico. Professor, se eu quisesse começar só daqui para fazer, podia? Podia, não tinha problema. Vamos dar uma olhadinha só no GeoGebra, se isso aqui se confirma, essa análise que a gente fez vai funcionar aqui no GeoGebra. A gente tem aqui a função f de x igual a seno de x, e eu vou querer colocar aqui uma função n de x, que vai ficar igual, no caso, a menos 2 seno de 2x menos π sobre 6. Vamos ver se ela bate exatamente ali o que a gente está falando. Se você quiser aqui ter uma outra função para comparar, bem, deixa eu colocar o m de x igual a seno de 2x. Aí você pode ter uma comparação aqui. Deixa eu apagar essa aqui para vocês enxergarem ela melhor. Eu simplesmente vou ver aqui um pouquinho para o lado. Tá aqui, ó. A que a gente quer está em vermelho e a seno de 2x que eu tinha colocado para vocês ali no meu gráfico, aqui está em verde. Tá? O gráfico que eu fiz ali antes estava em azul. Tá, então aqui, confirma o resultado. Ela passa ali realmente perto do y igual a 1, ó. Mais ou menos ali como previ, mas foi no olho que eu cheguei nessa conclusão.
Então você tem aqui uma construção de um gráfico já mais elaborado, né? Vamos para a próxima, que é o gráfico da função f de x igual a 2 vezes seno de π vezes x, π vezes x menos π sobre 2. O problema que a gente tem aqui também é o deslocamento e o período. A gente já sabe que a amplitude é 2 e não há reflexão. Então a gente tem aqui período. Toda vez que eu multiplico aqui o π vezes x, eu vou encontrar esses períodos com números inteiros, né? No máximo números em forma de fração. Então o período vai ficar igual a 2π sobre c, que é π. Então observa aqui, ó, que cheguei em 2. Se eu tivesse aqui uma fração, sei lá, π sobre 6, então a gente poderia chegar aqui numa fração, então 2π aqui em cima. Mas eu vou estar trabalhando aqui com números racionais, né? Aí agora eu preciso saber o quanto é que essa função vai se deslocar. É só você... Posso escrever ela assim, né? F de x... Às vezes eu gosto de fazer isso aqui, ó. 2 vezes seno. Aí eu coloco o π em evidência. Aí vai ficar x. Observa que quando eu ficar π vezes x volta para cá. Então tá certinho. E tem que prestar atenção agora que o π vai entrar em evidência. Então aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Então qual é o deslocamento? É um deslocamento para a direita agora de meio. Então de 0,5. Então deslocamento horizontal de 1 sobre 2 para a direita. Por que é direita? Porque esse sinal que está aqui é um sinal de menos. Então ela tem que ir para a direita. Vamos ver como é que fica o gráfico. Eu agora vou prestar atenção no seguinte. Nesse momento a gente já sabe fazer bastante bem os gráficos aqui das minhas funções trigonométricas. Eu não vou começar agora aqui com π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Por quê? O meu período é 2. Então eu só vou ter aqui no eixo x números inteiros. Então como é que a gente começa aqui, né? Como o período é 2, eu vou começar aqui com 1 sobre 2. Aqui vai estar 1. Aqui 3π sobre 2. E aqui 2. Ah, você pode botar forma numérica 0,5, 1,5? Pode. A escolha é sua. Não tem muito problema. Como é conveniente aqui eu continuar mais 1, pelo seguinte motivo. A gente vai ter um deslocamento de 0,5 pela direita, né? Então eu vou botar aqui 5 sobre 2. Observa aqui que eu estou tão viciado em fazer as coisas com π, que aqui eu coloquei errado. Eu botei 3π sobre 2 e na verdade é só 3 sobre 2. Tá? Então aqui em cima vai ficar 2 e embaixo, aqui menos 2. Eu vou colocar aqui duas retinhas para facilitar a construção do meu gráfico. Vou botar uma aqui. Só para a gente ter um parâmetro de limite ali do gráfico. E a gente consegue fazer, vou fazer inicialmente a função sem o deslocamento, para depois fazer ela com o deslocamento. Então tem que lembrar aqui que eu não tenho reflexão em relação ao eixo AX, então vou marcar esse ponto, esse, mais ou menos aqui, esse ponto e esse. Como é que fica? Mais ou menos assim, né? Oi, desce, sobe, tá? Ah, não, se eu quiser continuar para lá, pode? Pode, à vontade, né? Só lembrando que essa aqui vai ser para mim f de x igual a 2 vezes seno de π vezes x. A gente vai ter essa. Agora, para eu fazer agora πx menos π sobre 2, eu tenho que andar, fazer um deslocamento de 1 sobre 2 para a direita. Deixa eu botar aqui numa cor roxa, que eu fiz da outra. Então a gente vai começar o gráfico por aqui, ó. Como eu tenho um deslocamento dessa curva toda para cá, meu gráfico vai começar aqui, e aqui vai estar o ponto mais alto, aqui vai estar no zero, aqui vai estar o ponto mais baixo, e ela vai terminar aqui. Terminar o período, que eu quero dizer. Então aqui, ó, vai ser um gráfico assim, e aqui ela continua descendo. Tá? Então aqui é o gráfico da função requerida, que é f de x igual a 2 seno de πx
menos π sobre 2. A gente pode verificar isso aqui no GeoGebra. No GeoGebra eu vou ter que fazer aqui só uma adaptação para esse meu novo gráfico, porque agora eu quero que o gráfico não tenha o período em múltiplos de π. E então eu vou ter que vir aqui para alterar isso. Então aqui você precisa observar que eu alterei no GeoGebra qual a escala do meu gráfico, né? Antes estava em múltiplo de π, agora está em números inteiros ali, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, vou chamar aqui de P de x. Vou mostrar aqui devagar para vocês verem o deslocamento. Primeiro eu vou colocar só 2 vezes seno de πx. Então aqui eu botei a função P, ela vai aparecer agora. Observa aqui ó, que a função passa exatamente em cima dos números inteiros no eixo x. Ou seja, as raízes são números inteiros. E as raízes da função, né? E nós vamos agora pegar essa função e deslocar ela um pouquinho. Então, vou botar P2 de x igual a, no caso aqui, 2 vezes seno de π vezes x, no caso aqui da gente, menos π dividido por 2. Aí você vê aqui, ó, que você tem um deslocamento da função aqui que está em cinza, né? Observa que ela está toda deslocada para o lado, assim, batendo ali com a previsão que a gente tinha feito na caneta. Então essa folha aqui, agora, está terminada. Vamos para a última folha, que a gente vai trabalhar com as funções trigonométricas completas. Bom, vamos então iniciar a nossa folha 3, nossa última folha. Nesse aqui, como agora você que está vendo o vídeo já tem mais prática em fazer os gráficos, e eu imagino que você está fazendo junto comigo, usando um papel e caneta ali, uma régua para fazer os gráficos direitinho, eu vou passar já um pouquinho mais rápido com você e não vou fazer muitas análises. É só comentar o que é necessário, vou botar a função base e a função que a gente precisa chegar. E eu só vou comentar as mudanças aqui para a gente não perder tempo demais. Então, aqui no nosso gráfico da letra A, o número 3A, vamos ver aqui o que a gente tem. No A nós temos, né, f de x é igual a menos 2 mais seno de menos x. Qual é a dificuldade aqui dessa questão? É exatamente lembrar que esse menos aqui no seno, ele, vamos dizer assim, ele sai da linha trigonométrica e passa para frente. Então ela vai ficar assim, na verdade. Menos 2 menos seno de x. E aqui a gente já sabe, né, que não altera o período da função e chega ela 2 unidades para baixo. Só vou dar uma lembrada no porquê que isso aqui ocorre. Eu construí aqui um ciclo trigonométrico, onde eu botei aqui o ângulo x e aqui o ângulo menos x. E você deve observar que o seno de x, o seno de menos x, vai ficar igual a menos o seno de x. Isso aqui que você tem que perceber. E com isso aqui a gente faz o gráfico rapidamente, porque o que você vai ter que fazer? Primeira operação, você vai ter que fazer aqui uma reflexão em cima do eixo AX, e depois disso vai chegar 2 unidades para baixo. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra para a gente conseguir matar esse problema bem. Então tá aqui o GeoGebra, eu vou usar como função base a função seno de x. E eu vou colocar aqui para vocês, primeira coisa, a inversão, né? A gente vai ter, vamos botar aqui f1 de x f1 de x igual a menos seno x. Ou seno de menos x se você quiser também, dando mesmo. Se eu colocar menos seno de menos x, você vai observar que é uma reflexão em cima do eixo OX. Agora o que você tem que fazer? Eu vou ter que pegar essa função e colocar 2 para baixo.
Eu vou usar aqui no GeoGebra uma maneira um atalhozinho para fazer, que é pegar a função f1 e diminuir 2 unidades. Então vou botar aqui menos 2 mais f1 de x. Vamos ver aqui o que ocorre. Então aqui está o gráfico dela. Simplesmente, deixa eu apagar aqui a função seno para você ver. Eu peguei aqui a função seno de menos x e joguei 2 unidades para baixo. Então esse aqui que você vai encontrar no gráfico, né? Se eu ainda tirar esse aqui é o gráfico que eu estou procurando. Tá? Vamos passar para outra, para a gente já matar aqui a segunda questão. Agora, na questão B, o que nós temos aqui? Nós temos f de x igual a menos 2 seno de menos 2x. Então, f de x vai ficar igual a menos 2 vezes seno de menos 2x. Então, aqui você tem que lembrar que esse menos é como se ele saísse. Então, isso aqui vai ficar, menos com menos vai dar mais, né? Vai ficar 2 seno de 2x. Então, a gente já tem aqui que é período, né? Vai ficar igual a 2π sobre 2, porque o c é igual a 2, que dá π. E você tem a amplitude igual a 2. Vamos voltar aqui para o nosso GeoGebra para a gente enxergar esse gráfico que a gente vai construir agora. Então, vou botar aqui f de 3 de x igual... basta você reconhecer ali, né, que o período vai ficar sanfonado, vai ficar diminuído, e eu vou ter uma amplitude aumentada. Então, vamos lá. F3 vai ficar então igual a 2 vezes seno de 2x. Ah, pessoal, mas isso aí não é o gráfico denunciado, né? O gráfico denunciado é menos 2 seno de menos 2x. Eu vou botar para você, só para você ver que eles coincidem. F4 de x é igual a menos 2 vezes seno de menos 2x. Você observa aqui que os dois gráficos coincidem. Botei aqui, botei outro em cima. Então, essas transformações que nós fazemos aqui são válidas. A gente está utilizando o quê? Coisas que são verdade matemática. Estou procurando os ângulos que são negativos. O que acontece com o seno. Então a gente sabe que troca o sinal. Então, como tudo isso é correto, então tudo vai dar certo. Porque nós não estamos cometendo nenhum erro enquanto estamos desenvolvendo esse gráfico. Tá? Vamos passar para o próximo. Na nossa letra C, agora, o que nós vamos ter? F de x é igual a menos 1 sobre 2 vezes o seno de menos x sobre 2 mais π sobre 3. Agora a gente já tem um pouquinho mais de trabalho. Aqui sim eu reconheço uma dificuldade maior para montar o gráfico. Mas, primeira coisa que você observa, olhando aqui para esse parâmetro, é que a amplitude é igual a 1 sobre 2. Outra coisa, como o sinal aqui é negativo, o que ocorre? A reflexão no eixo OX. Outra coisa aqui que a gente observa. Tá? O que também é muito importante aqui é você conseguir saber qual é a translação horizontal do gráfico. Então, para fazer isso, o que a gente tem que perceber? Eu venho aqui e vou verificar que o seno, gosto de colocar assim, eu posso colocar aqui menos 1 sobre 2 em evidência, né? Aqui vai ficar o x. Quando eu jogar o chuveirinho aqui, você pode verificar que volta a menos x sobre 2. O importante é que quando você passar o chuveirinho no outro aqui, o resultado seja mais π sobre 3. Isso aqui que é importante. Então aqui o que você vai fazer? Observa que quando eu estou multiplicando por 1 sobre 2, é a mesma coisa que está dividindo por 2. Aqui vai ter que estar um sinal de menos, porque o menos com menos aqui vai dar mais. Isso aqui você tem que perceber. Então vai ficar menos o quê? Se eu dividir por 2, aqui eu vou ter que multiplicar 2π sobre 3.
Então você vai ter aqui um deslocamento lateral para a direita de 2π sobre 3. Esse menos pode sair, né? Então vai ficar o quê? Menos o seno de quê? 1 sobre 2 que multiplica x menos 2π sobre 3. A gente tem o período. Eu não coloquei aqui, vou botar o período. Vai ficar 2π dividido por 1 sobre 2, que dá 4π. Ou seja, a função ela é esticada. E a gente vai ter um deslocamento de 2π sobre 3 para a direita. Vamos lá no GeoGebra para a gente chegar a esse gráfico aí. Então a gente vai ter agora a função f5 de x, que vai ficar igual a menos 1 sobre 2. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Eu falei menos 1 sobre 2, mas na verdade esse menos que está aqui vai interagir com esse menos aqui. Vamos nesse cantinho aqui em cima, aqui da minha imagem, para vocês perceberem. Então vou ter, ó, f de x. Na verdade eu teria aqui, ó, menos 1 sobre 2 vezes o seno, vezes menos seno, desculpa, de 1 sobre 2, que multiplica x, menos 2π sobre 3. Aqui fecha, fecha, por último fecha. Ó, o menos desse com menos desse vai dar mais. Então isso aqui vai ficar o quê? 1 sobre 2 vezes o seno, agora sim, de 1 sobre 2, que multiplica x, menos 2π sobre 3. Então aqui está a nossa função. Essa função, agora a gente tem todas as informações necessárias. Amplitude 1 sobre 2, né? Olhando para essa análise inicial que eu fiz aqui, a gente tinha uma reflexão nesse x. Mas agora eu vou ter uma reflexão e outra reflexão que vai ser dada por esse sinal aqui. Quando eu pego uma reflexão e faço outra reflexão, a gente tem duas reflexões, então a gente volta ao normal. O gráfico reflete e volta, né? Como se fosse assim. Então a gente não precisa fazer esse passo duas vezes. Tá? Quando eu falei aqui que a reflexão era considerando esse sinal aqui. Mas a gente viu que esse sinal aqui também sai. Então a gente vai ter como se fossem duas reflexões. E o gráfico então vai ficar normal. A gente tem aqui o período, lembra disso, e a amplitude igual a meio. Vamos lá, eu vou fazendo aqui passo por passo para isso aqui ficar bem claro. Se eu colocar aqui, ó, o f5 de x igual a 1 sobre 2 vezes seno de x, eu posso simplesmente escrever assim, né? Ó, 1 dividido por 2 vezes, aí eu coloco aqui f de x, para poupar um pouquinho meu tempo. Aí você vê ali que a amplitude dele caiu pela metade. Bom, agora a gente já viu isso. Vamos fazer a segunda multiplicação, que vai ser a troca do período, né? Então, eu vou fazer aqui, em vez de fazer 1 sobre 2 vezes seno de x, eu vou botar aqui 1 sobre 2 vezes seno de x sobre 2. Então, 1 sobre 2, coloco aqui, f6 de x igual a 1 sobre 2 vezes o seno de x sobre 2. Aí você vai ver aqui o período dele aumentando bastante. Deixa eu tirar esse aqui aliás, eu vou deixar esse, eu vou tirar esse, né, para você ver aqui o período dele é bem grande, né? Eles estão com a mesma amplitude, mas você tem que observar que o período é 2π e a outra o período é 4π. Dá uma olhadinha só na verde para você enxergar isso bem. Aqui, ó, o período começa aqui no 0 e vai terminar no 4π. Quando eu coloco os dois juntos, fica um pouco confuso aqui para você descobrir qual é o período de cada uma, né? Mas aqui é só a função que eu coloquei para você comparar inicialmente. O que falta ainda eu fazer
Na verdade, ali eu tenho 1 sobre 2, que multiplica x, menos 2π sobre 3. Então, a gente vai pegar essa função, que está aqui agora, e vou chegar a 2π sobre 3 para a direita. Vou alterar só aqui dentro mesmo. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Na verdade, posso colocar direto, x sobre 2 menos π sobre 3. Posso colocar lá direto, não tem problema. X sobre 2 só para você ver o resultado. Menos π dividido por 3. Aí você vai ver aqui o deslocamento dela de π sobre 3. Na verdade era bom eu ter a outra aqui. Deixa eu alterar aqui a F5 para vocês enxergarem aqui. Então vai ficar aqui, vezes seno. Só para vocês verem o deslocamento, né? Aí aqui seno de x sobre 2. Aí aqui dá para ver bem o deslocamento. Ó, você tem que observar aqui que o deslocamento, a função saiu da que estava aqui marrom, né, para verde. E esse deslocamento aqui, na verdade, foi de quê? 2π sobre 3. Eu posso mudar, inclusive, aqui os eixos aqui para vocês enxergarem. Então, pego aqui, ó, em vez de π sobre 2, eu vou botar aqui, como meu deslocamento é de 2π sobre 3, eu vou botar aqui π sobre 3, para enxergar melhor isso. Aí a gente consegue ver bem. Ó, você observa lá que ele passa exatamente deslocado em 2π sobre 3. Ó. Aqui, π sobre 3, 2π sobre 3. Então você vê bem aqui o deslocamento para enxergar como é que é o gráfico aqui dessa função. Tá? Não é difícil fazer, mas tem que saber todas as propriedades. Vamos dar uma olhadinha agora nas funções que tem cosseno, para a gente verificar que é a mesma coisa. Vamos montar então aqui a letra D, que vai ser a primeira função, que com cosseno f de x é igual a menos 1 menos 2 cosseno de menos x. Aqui ó, acontece um caso que é ao contrário da linha trigonométrica seno x, que quando eu coloco seno de menos x, o sinal é como se ele pudesse sair, né, do seno. O cosseno de menos x é igual a cosseno x. Vamos dar uma relembrada nisso? Eu vou fazer aqui uma circunferência, só para você perceber. Então aqui, eu tracei uma circunferência e vou botar dois ângulos aqui, um ângulo x e um ângulo menos x. E você vai ver o que acontece com o cosseno deles. Os dois têm o mesmo cosseno. O que é o cosseno? É essa projeção aqui. Então, como os dois têm o mesmo cosseno, a gente vai ter que o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Bom, então eu posso reescrever a minha função f como f de x igual a menos 1 menos 2 cosseno de x. O que nós temos aqui, né? Nós vamos ter aqui uma reflexão pelo eixo OX, uma amplitude 2, e vou descer uma unidade aqui do eixo de equilíbrio da função. Então, vamos para o GeoGebra aqui para a gente enxergar isso bem. No GeoGebra aqui eu vou chegar só um pouquinho para cima, porque minha função vai estar um pouquinho mais abaixo. Quando eu escrever aqui, ó, vou escrever aqui a função exatamente do jeito que eu levo. G de x igual a... Vou até primeiro mostrar aqui a reflexão. Vai ficar menos 2 vezes cosseno de menos x. Igual. Aí agora a gente vai ter aqui menos 2 cosseno de menos x. Se eu colocar aqui, ó, menos 2 cosseno de menos x, a gente verifica. Houve uma reflexão realmente e aumentei a amplitude de 1 para 2. Tá? Eu posso colocar aqui, ó, menos 2 cosseno de x, que não vai alterar meu gráfico. Quer ver? Ó, vou tirar aqui cosseno de menos x, vou colocar x e o gráfico vai ficar igual, não vai alterar nada. Por quê? Cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Então ele não altera. Simples assim. Aí o que eu preciso agora? Eu só preciso pegar esse gráfico e jogar um para baixo. Então a gente vai simplesmente colocar aqui menos 1. Aí eu chego esse gráfico para baixo e vejo ali também a função cosseno x para poder comparar uma com a outra ali. O que a gente verifica ali?
O período dela não muda. O período de ambas é 2π. Aqui, ó. O período de ambas vem daqui, ó, função cosseno. Aqui eu dei uma oscilação completa. E aqui eu também vou dar uma oscilação completa. Eu venho do ponto mais baixo ao ponto mais baixo. Então nós conseguimos assim, sem muito esforço, chegar já ao gráfico que a gente queria da função. Vamos para o próximo. O gráfico aqui da letra E é f de x igual a menos 1, menos 2, cosseno de menos x mais π sobre 6. Gráfico um pouquinho mais difícil de fazer. Mas eu vou usar a mesma propriedade que a gente acabou de estudar dos cossenos. Que cosseno, em vez de x aqui eu vou colocar alfa, tá? Cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Então eu vou fazer as análises que a gente já tinha na função seno, eu vou transferir para a função cosseno, mas usando essa propriedade aqui. Eu vou ter uma translação horizontal, porque eu tenho um termo D, e vou ter uma translação vertical, porque eu tenho um termo A, ambos diferentes de zero. Então nós vamos trabalhar aqui o f de x para chegar na função que a gente sabe mexer. Do jeito que está aqui, a gente não sabe. Então aqui a primeira coisa vai ficar menos 1, menos 2. A única coisa que eu sei até agora, a amplitude é 2, o eixo de equilíbrio é menos 1, e eu vou ter uma reflexão em cima do eixo OX. Aí eu vou ter que escrever aqui cosseno, e o que a gente vai ter que fazer? Botar o menos em evidência, equivalente a menos 1 em evidência. Então vai ficar menos x menos π sobre 6. Esse cara aqui, ó, se eu chamar ele de alfa, aqui vai ficar cosseno de menos alfa. E cosseno de menos alfa a gente viu que é igual ao cosseno de alfa. Então, não preciso ter esse trabalho. Eu simplesmente vou fazer menos 1, menos 2, cosseno. Esse sinal aqui é como se fosse o sinal do menos alfa. Então vai ficar cosseno, aqui na verdade, de x menos π sobre 6. O que a gente tem? A amplitude é 2, há uma reflexão em cima do eixo x e há um deslocamento de π sobre 6 para a direita. Vamos verificar se tudo que eu falei está correto usando o GeoGebra. Vou colocar a função aqui para a gente montar ela. Então, vou chamá-la de G3 de x igual a... Eu vou começar primeiro mostrando aqui o deslocamento. Então vai ficar cosseno, vou colocar aqui de x menos π sobre 6. Vou começar com o deslocamento da função, para vocês verem aqui que a minha função realmente está indo para a direita. Tá? Aqui, ó. Tem um passinho aqui de nada, né? π sobre 6. Eu posso mudar isso. Eu posso chegar aqui e... Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente o quê? Colocar aqui foi simplesmente colocar aqui uma escala em π sobre 6 para você ver bem aqui a diferença. Eu chego um pouquinho mais para o lado para você ver que o ponto mais alto da função, aqui ó, o início mais alto da função cosseno está passando lá no 0, 1, né? Já da nova função que a gente tem aqui, que é o cosseno de x menos π sobre 6, está passando, o ponto mais alto dele está nesse ponto aqui, ó. Deixa eu apagar o outro ali para você enxergar. Ó. Então aqui, ó, o ponto mais alto dela está passando ali no π sobre 6. Isso indica o deslocamento aqui que a gente teve. Tá? O que a gente precisa agora? Eu fiz aqui, então... Na verdade, esse procedimento aqui não é o melhor procedimento. Por quê? Eu estou fazendo antes uma conta aqui de somar, né? Antes da multiplicação. Né? O certo seria eu fazer o quê? A multiplicação aqui primeiro. Então aqui está menos 2 vezes o cosseno. Né? Você observa que o primeiro eu tenho que fazer aqui a reflexão. Né? Ou seja, eu tenho que fazer o que aqui primeiro? Eu tenho que fazer a mudança aqui de amplitude e o menos faz com que eu tenha a reflexão girando o meu gráfico assim. Mas de qualquer maneira, ó, observa aqui que o ponto mais baixo agora está embaixo, por quê? Porque houve uma reflexão em cima do eixo X, ele passou aqui para baixo, mas está
no ponto aqui π sobre 6. O que a gente tem mais aqui para fazer, que a gente tinha que colocar, é alterar este equilíbrio. Então aqui vai ficar menos 1. Então vou empurrar a função para baixo, vou botar a função cosseno para a gente ter uma referência das duas. Diminuir um pouquinho o zoom para você ver bem as duas funções aqui. Deixa eu tirar a cosseno para você ver uma. Ali, ó. Aí aqui a gente consegue ver o período aqui da função cosseno, vendo que tem aqui em 2π. Né? E a outra aqui, que a gente tem, o seno. Ela até nem aparece aqui direito. Menos 1 sobre menos 1, menos 2, cosseno de x menos π sobre 6. Também vai ter o período 2π. Só que ela vai ter uma amplitude de 2, uma reflexão, a translação horizontal de π sobre 6, no caso ali para a direita. Então, tudo aqui está batendo. Eu vou botar até aqui, para você enxergar, exatamente a função como está enunciado ali da E. Vou botar aqui G4 de x igual, para você ver que o gráfico é o mesmo. Tá? A gente faz alterações aqui na lei que define a função, mas o resultado é exatamente igual. Menos 1, menos 2 vezes o cosseno de menos x mais π sobre 6. Vamos colocar aqui, ó, menos x mais π sobre 6. Você vê que o gráfico ali coincide, né? Um está exatamente em cima do outro. Vou pegar aqui, ó, G3 e Z4, apagar um ou outro. Você vê aqui, ó, que os gráficos são os mesmos. Posso apagar ali, que ele volta. Tá? Só muda a cor, mais nada. Então aqui, pessoal, isso aqui mostra que todas essas operações aritméticas, operações algébricas que eu faço dentro da função, são válidas, você não muda a função. E você consegue construir o gráfico da função assim. Tá? Vamos para o último aqui da nossa lista, que é a questão F, para fazer agora. Então aqui na função F, o que nós vamos ter? F de x é igual a menos 2 vezes o cosseno de menos 2x, aqui menos π sobre 3. Tem que lembrar que eu tenho que fazer algumas alterações. Eu tenho que deixar o x isolado, isso tem que estar bem na cabeça. E no cosseno, você tem a propriedade que o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Então eu não vou... O sinal que está aqui dentro não provoca uma reflexão. Aqui, ó, o sinal que está aqui dentro não vai provocar uma reflexão na função. Então a gente vai ter aqui, a primeira alteração que eu vou fazer nela vai ficar cosseno. Eu vou colocar o menos 2 em evidência, aqui. E agora vai ficar x. Observa quando eu jogar o chuveirinho vai ficar menos 2x de volta. Né? E aqui, tem que lembrar que como eu estou multiplicando aqui por 2, eu vou ter nesse caso aqui uma divisão. Aí vai ficar x mais π sobre 6. Como é que eu sei que isso aqui está certo? Eu jogo o chuveirinho. Se ele voltar para o anterior, é porque está certo. E vai voltar, né? Vai ficar menos 2x menos 2π sobre 6, que é π sobre 3. Agora, vamos analisar o sinal que está aqui. Esse sinal, a gente sabe que cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Então vai ficar menos 2 vezes o cosseno, vou colocar assim, de 2 que multiplica x mais π sobre 6. Agora, nós temos todas as informações. Aqui é um deslocamento para a esquerda. De quanto? De π sobre 6. A gente tem aqui um período. É igual a 2π sobre 2, que vai dar π. Aqui você tem a amplitude igual a 2. E por causa desse aqui eu tenho uma reflexão. Então todas as informações estão dadas agora para a gente poder fazer o gráfico com bastante confiança. Vamos lá para o GeoGebra. E eu vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz no outro. Eu vou colocar o gráfico do jeito aqui. Vou comentar um por um a construção dele. Do jeito que eu fiz aqui. E vou depois botar o gráfico original para você ver que era a mesma coisa.
como a gente vai ter um deslocamento aqui de π sobre 6, eu vou manter aqui a escala em π sobre 6. Deixa eu só colocar aqui. Vamos começar a construir o nosso gráfico. Fazendo primeiro as multiplicações. Então, G5 de x, eu vou colocar, como a gente tem aqui, que o nosso gráfico preparado é menos 2 cosseno de 2 multiplicar x mais π sobre 6, a primeira coisa que eu vou fazer ali é alterar a amplitude. Se eu alterar a amplitude sem trocar o sinal, vai ficar como? 2 vezes o cosseno aqui de x mais... Só cosseno de 2x aqui para você enxergar ali a mudança do período. Então eu fiz aqui duas multiplicações, né, no G5 aqui. Eu posso fazer as duas multiplicações de forma simultânea. Agora observe que quando eu trocar o sinal aqui, vai ocorrer uma reflexão em relação ao eixo OX da função que eu estou trabalhando. Observa ali, ó, trocou. Trocou por quê? Porque tem um menos na frente. Tá? Agora, o que aconteceu ali? Eu fiz todas as multiplicações. Agora eu tenho que fazer a soma. Qual é a soma que a gente tem? Eu vou colocar ali que é 2x que multiplica 2 que multiplica x mais π sobre 6. Então vamos mudar isso aqui. Ó. 2 que multiplica, aí eu vou botar aqui x mais π sobre 6. Vamos fechar, que a gente tem o resultado aqui. Então a gente vai ter ali um deslocamento, na verdade ali, de π sobre 6 para a esquerda. Como é que eu vejo esse deslocamento? Você vê que a parte mais baixa aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho o zoom. Ó, a parte mais baixa do gráfico está passando em menos π sobre 6. Isso indica um deslocamento para a esquerda, porque originalmente a função passava aqui no zero. Tá? Então a gente tem o gráfico, vou mostrar para vocês aqui também, que o G6, vou definir uma G6 de x igualzinho ao enunciado. Então olha lá para o enunciado. Vai ficar igual a menos 2 vezes o cosseno de menos 2x. Vocês vão ver que os gráficos coincidem. Menos 2x menos π sobre 3. Aí você pode ver, ó, que os dois gráficos são exatamente iguais. Opa, olha eu aqui fazendo bobagem. Olha, apaguei um gráfico e o outro está exatamente em cima. Tá? Com isso, pessoal, nós encerramos nossa lista. Eu fiz todos os exercícios com vocês. Eu espero que isso aqui sirva como uma boa referência para vocês estudarem e aprender como é que a gente faz a construção de gráficos trigonométricos completos. Tá? Eu sei que não é uma matéria trivial, mas é uma matéria extremamente importante para você dominar bem essa teoria de trigonometria e como é que os gráficos se deslocam. Fica um abraço para todos, obrigado por ter ficado até o final e tamo junto aí, pessoal. Vamos lá.